Hoje, 27 de abril de 2018, estamos iniciando o nosso Uniesportes desta sexta-feira. Uma sexta-feira que amanheceu aí com uma notícia bombástica que todo mundo já estava esperando há muito tempo. A FIFA definitivamente dá um pontapé no Del Nero e Del Nero é banido do futebol. Mas isso aí tudo nós vamos conversar no segundo bloco, onde vamos também falar sobre a rodada de ontem e as rodadas do final de semana que nós teremos no futebol brasileiro. E ontem também tivemos a apresentação do elenco do Clube Náutico Almirante Barroso. O Barroso já tinha feito essa projeção de que no dia 26 estaria apresentando o seu elenco e o Kaká esteve presente nesta oportunidade e nos traz as novidades da apresentação lá do elenco do Clube Náutico Almirante Barroso. É isso, Kaká? É isso aí, Eladio. Lá para você que está ligado na TV Univale. Já quero chamar então as imagens que a assessoria mandou para a gente, agradecer a Luana, a Juliana Soares também, da cerimônia do Almirante Barroso para a apresentação do elenco profissional para a Série B do Catarinense. Se a gente puder colocar na tela para o pessoal acompanhar. Quero agradecer também porque me convidaram para ser o mestre cerimônia, para apresentar os jogadores também. Isso foi muito legal. Acho que eu vou aparecer aí meio que apresentando também. E ó, já está na tela os jogadores. Foi uma cerimônia lá no Camilo Mussi, foi muito legal. Uma cerimônia aberta para os torcedores, muitos torcedores, simpatizantes. Estou ali, ó, Eladio, do lado do técnico Aguinaldo Liz. Muitos simpatizantes do Barroso estiveram no Camilo Mussi e foi muito legal. E um detalhe dessa apresentação, antes de a gente falar dos jogadores, é que o Barroso quis incentivar as categorias de base. Tanto é que o pessoal das escolinhas entraram junto com os jogadores e nós vamos ter 8 jogadores da base do Barroso fazendo parte do elenco profissional. Lembrando que o Barroso está com 100% de aproveitamento no Sub-17 e já está ali, portanto, os jogadores da base que vão fazer parte do profissional. Deixa eu chamar então, portanto... Esses que estão com o uniforme escuro. Que estão atrás dos garotos da escolinha, né? Portanto, nós vamos ter o Neto, que é goleiro, tem 16 anos, vai estar integrado ao elenco profissional. O lateral direito, Cadu, de 17 anos, também promovido ao profissional. Felipe Betoni, de apenas 15 anos, zagueiro, também vai fazer parte do elenco profissional. O Bruno, de 17 anos, é lateral esquerdo, também aproveitado. Antes das imagens, Marquinhos, só para a gente falar primeiro dos jogadores da base que vão ser aproveitados. O Jonathan, volante de 17 anos. O Natan, de 16 anos, um baita camisa 10. Está jogando demais na base, também vai fazer parte do Profi. Santino, atacante de 16 anos também. E atuando no Sub-17 são esses. Ainda tem o goleiro João Vitor, de 18 anos, também revelado pelo Barroso, que vai integrar, portanto, aí os jogadores no elenco profissional. 8 jogadores da base, que eu conversei com o presidente, os jogadores vão terminar o campeonato sub-17 para depois pensar no profissional, então eles vão ser valorizados também em buscar o título do Catarinense Juvenil Série B, mas 8 jogadores, frutos do trabalho do Barroso, vão ser aproveitados no profissional. Quero ver quantos jogadores o Marcílio vai apresentar, porque o Barroso está honrando o trabalho nas categorias de base e vai botar 8 garotos para fazerem parte do profissional. E falando aí... Mas aí deixa só para a gente chamar então os jogadores. Conclua. Esses são os da base, tá? São 8 jogadores da base que a gente comentou juntamente com as imagens. Aí a gente tem os jogadores contratados, também profissionais, aí mais experientes. E agora sim, se a gente puder colocar na tela, são 10 jogadores apresentados ontem. Tem o Hudson Moura, que é goleiro, ele vem do Matonense de São Paulo. É o primeiro jogador apresentado, passou pelo São Caetano, pelo Taboão da Serra e também do Matonense, tem 20 anos, sub-23. Tem mais um jogador também para a gente conhecer, aí na sequência o Vitor Hugo, 30 anos, zagueiro bastante experiente, passou pelo Tubarão, pelo Real Futebol Clube, Lusiânia e também o Camboriú, zagueiro de 30 anos, reforço do Almirante Barroso também. Rudinei da Rosa, lembra dele, Eladio? 33 anos, volante, esse passou por vários times, né? Portuguesa, Grêmio, Cruzeiro, Criciúma, Figueirense, Avaí e também Hercílio Luiz, Rudinei da Rosa. Vem do Hercílio, né? O Lu Anderson, meia de 28 anos, que passou pelo São Gabriel, pelo Olímpia do Paraguai e também pelo São Paulo do Rio Grande do Sul. Ele, na verdade, é zagueiro, defensor ali, aliás, volante, né? Mas ele joga de zagueiro também, a informação que a gente recebeu. Esse é o argentino, tem estrangeiro no time do Barroso. É o Leandro Tchunque, de 26 anos, atacante. Tá vindo, portanto, do Tolima, né, da Colômbia, mas ele passou também pelo Guarani de Antônio Franco, lá da Argentina. Ele é atacante, 26 anos, tem gringo no Barroso. Alisson também atacante, o Alisson de 21 anos, na temporada passada defendeu o Jaraguá aqui de Santa Catarina. Temos também o André Luiz, que tem 32 anos, é atacante,
passou pelo Barretos, pelo Velo Clube e também o Votuporanguense. Mais o jogador, o Thiago, que vem do São Paulo, lá do Rio Grande do Sul, passou pelo Inter de Lages, Camboriú, Juventude, São Paulo do Rio Grande do Sul e é ex-Marcílio Dias também. Mais um reforço do Barroso. Esse eu acho que muita gente lembra, do Bismarck, hein? Passou pelo Marcílio, passou também pelo Atlético de Ibirama, Juventus, Veranópolis, tem apenas 22 anos e jogou na Grécia também, jogou no Almopos. E para fechar, tem mais um, o Léo Santos, atacante que vem do Guaratinguetá, lá de São Paulo. Esses, portanto, são os jogadores oficializados, apresentados para o torcedor e também para a gente da imprensa, que vão fazer parte do elenco profissional do Almirante Barroso. Eládio, assim, jogadores que vêm do futebol catarinense, alguns, né, que já têm experiência aqui, mas também outros com muita experiência em São Paulo, que era a promessa do pessoal lá do futebol do Barroso. Mas vamos ter outros jogadores chegando também. Esse é apenas o corpo para começar a pré-temporada, né? E valorizar, gostei que eles valorizaram as categorias de base, 8 jogadores da base no elenco profissional. Até porque semana que vem todos os clubes estarão já em campo, colocando os seus atletas. Alguns já estão fazendo o exame médico, outros vão começar a pré-temporada, porque o campeonato está programado para iniciar no dia 3 de junho. Então, portanto, eles vão ter 30 dias aí para se arrumar e para se preparar para esse campeonato. Depois dessas apresentações todas, o Barroso teve um desfalque. O Teco, ele acabou saindo do Barroso, nós noticiamos ontem, e o Teco foi para onde, hein? Onde é que ele foi parar? A gente consegue colocar a foto, então, da comissão técnica oficializada pelo Marcílio Dias, além do René Marques, é claro, mas, tá aí, portanto, o Teco vestiu a camisa do Marcílio Dias, voltou a vestir a camisa do Marcílio Dias, né? O Marinheiro divulgou essa comissão técnica, portanto, para a Série B do profissional, oficializando, portanto, o Teco como auxiliar técnico. Na tela, nós temos o novo auxiliar técnico Carlos Alberto de Souza, o famoso Teco, e também o preparador físico Marco Antônio Rovart, e o preparador de goleiros, Aguinaldo José da Silva, que vão junto com o René tentar buscar, portanto, o acesso do Marcílio à Série A do Campeonato Catarinense. E agora também teve um desfalque no Clube Náutico Marcílio Dias, o Marcelo Silva, que estava comandando a equipe Sub-17. O Marcelo também está deixando o estádio das Duas Avenidas? Já deixou, Eládio. Já deixou. E confesso que recebi com surpresa. A gente vai falar antes do reforço do Marcílio, mas a informação que eu pelo menos busquei é que o Marcelo Silva saiu do Marcílio Dias. Na segunda-feira, em reunião, ele já pediu o desligamento do clube e quem vai terminar o Campeonato Catarinense da Série B Juvenil vai ser o Jurandir e o Otávio. Eles vão comandar o Sub-17 nessa reta final do Catarinense. Agora me espanta, porque categoria de base, a gente sabe que o resultado é o menos importante, mas você precisa terminar a competição. Eu acho que o Marcelo deveria terminar a competição. Por mais que o Marcílio Dias tenha dificuldades para classificar, que seja muito difícil a classificação, mas ainda restam 2 jogos. Né? Os atletas ainda precisam entrar em campo, precisam mostrar futebol. Quem sabe, para serem aproveitados no profissional, o Barroso vai usar 8 jogadores no elenco. Então, acho que, não sei qual é o motivo, não consigo contato com o Marcelo Silva, mas a informação oficializada é que o Marcelo saiu do Marcílio Dias. E é uma pena, porque os jogadores já estão com dificuldade de treinar. Eu fiquei sabendo que ontem não teve treino, Eládio, por falta de campo. Então tá feia a coisa. Hoje eles vão treinar então no Dulcídio. A coisa tá feia. E tem jogo importante amanhã. Então a coisa tá feia. Se lá na base, no 17, já está começando com esse tipo de problema... Vale lembrar que é o seguinte, existe diferença sim. O trabalho da base está sendo mal organizado, diferente do profissional. O Marco Gama tem muita credibilidade para fazer futebol. Agora na base, eles erraram, Eládio. E o Tonho Gil estava de coordenador, agora vai fazer parte da comissão técnica também, enfim. Agora é uma pena, porque os jogadores dão muita raça, mostram muita vontade quando jogam com a camisa do Marcílio Dias. E estavam fazendo um bom campeonato, vinham de 2 vitórias, acabaram perdendo jogos e ficou difícil a classificação. Tomaram 3-0 do Juventus, e o jogo foi no sábado, e na segunda-feira o Marcelo pediu desligamento. O Marcelo está na Europa, voltou para a Europa. Então saiu o Marcelo abandona o barco do Clube Náutico Marcílio Dias, mas o Marcílio também apresenta mais um novo reforço para a equipe principal que vai estrear no dia 3 de junho. Exatamente. Só para a gente fechar a informação, então, vai ficar o Jurandir comandando o Sub-17, a informação que eu tive que o Otávio também vai ajudar, e os garotos ainda tem mais 2 jogos, a gente vai comentar daqui a pouquinho esses 2 compromissos na Série B Juvenil. E falando do profissional, e do profissional é diferente, gente, o profissional vai ser muito diferente do que o Marcílio está apresentando na base, e o Marinheiro já confirmou mais um nome também. Se a gente puder colocar o reforço na tela, aquela publicação do Marcílio Dias para você acompanhar, o zagueiro Igor Brondani, de 23 anos, tem algumas características dele na tela para você. Vale destacar que o Igor completou 23 anos
em 2018. Nesse ano, portanto, ele se enquadra no Sub-23, ele não vai passar dessa idade nesse ano, ele é Sub-23 e ele já está em Itajaí, iniciando a preparação para a disputa do Campeonato Catarinense da Série B. Passou pela Chapecoense, passou pelo Atlético Mineiro também e ele vem para o Marcílio Dias para tentar agregar. A gente tem o Rogério, zagueiro, acima dos 23 anos e o Igor é Sub-23. Portanto, reforço com bastante experiência, juntamente com o Rogério, mesmo o Igor, sendo Sub-23. E depois, lógico, dessa saída do Marcelo, do Sub-17 do Marcílio Dias, como você bem mencionou, nós teremos uma rodada nesse final de semana envolvendo os clubes aqui da região. Nesta rodada do Sub-17, o Marcílio Dias enfrenta quem e o Barroso enfrenta quem? Bom, são mais 2 jogos para a gente chegar às semifinais. O Marcílio encara a equipe do Fluminense. O jogo é amanhã às 15 horas no Gigantão. O Marcílio precisa vencer para seguir com chances matemáticas de classificação, mas tem que olhar outros resultados também. Mas vamos pensar apenas no jogo do Marcílio Dias, que os garotos possam fazer uma grande partida, demonstre futebol, até porque está chegando o início da pré-temporada do Marcílio Dias. Vários jogadores do profissional já estão no Gigantão trabalhando e os garotos da base, eles merecem oportunidade porque eles estão trabalhando muito com o sonho de ser jogador profissional. Então, o Marcílio tem esse compromisso com o Fluminense não é um grande adversário, tomara que o Marcílio possa demonstrar um bom futebol, volte a vencer, volte a mostrar a qualidade dos garotos do Sub-17. Então, amanhã o convite para o torcedor, 3 da tarde, no Gigantão das Avenidas. E o Barroso vai jogar no domingo, 10h30 da manhã, lá no estádio Natalense, contra a equipe do Juventus. O Barroso já está classificado, vai dar rodagem para o elenco também, até porque 8 já foram prestigiados ao elenco profissional, vão terminar, vão jogar as semifinais, mas para esse domingo, rodagem no elenco e principalmente, falei com o Nenê Vanucci, ele vai procurar zerar os cartões amarelos, né? Então, quem é titular pode ser que provoque o terceiro amarelo para zerar para as semifinais, que tem ainda mais um jogo até a semifinal. Já está de fora o Cadu cumpre suspensão porque recebeu o terceiro na última semana. Então, Marcílio Fluminense, amanhã 15 horas no Gigantão e Barroso e Juventus, domingo 10h30 da manhã no estádio Natalense, os compromissos dos nossos 2 itajaienses na categoria de base. E você colocou uma frase ali, quando você estava analisando a saída do Marcelo, é que a categoria de base, o resultado que menos importa, importa o trabalho feito e executado. Os dois são importantes. O resultado é importante que motiva, principalmente no torcedor brasileiro, a vitória, as conquistas, é que dão o padrão de exibicionismo, de apoio e tudo mais. Para a autoestima do atleta também, né? Por exemplo, o Marcílio tomou 3-0 do Juventus semana passada, gente. Tudo bem, mas desse grupo todo, evidentemente você pode até perder um jogo, mas você vai ter que detectar que tem nesse grupo jogadores com qualidade de estar sendo aproveitado no futuro. Jogadores que agora, quando você cai nesse fato que você colocou, de que teve problema até para treinamento, é preocupante. Como já teve ano passado. É o Sub-17 e é preocupante. Já teve ano passado problema de treinamento também, porque aí, o Tony treinava atrás do gol. O que faz o Tonho Gil? O que faz o Tonho Gil, que está aí esse tempo inteiro? O Tonho Gil está no Marcílio. Olha, eu acho que nessas duas, a atual diretoria, 2 mandatos, ele está junto. Sim. O que ele tem produzido? O que tem saído de bom? E a gente não sabe qual é a função dele. Né? Ele chegou a ser treinador ano passado, coordenador da base, vai ser auxiliar técnico, enfim, ele é tudo e no final não é nada, porque não produz nada. Né? Esse é o problema. Mas então, vamos torcer, porque tem jogadores com potencial nesses 2 times, tanto no Barroso quanto no Marcílio, gente, tem jogadores com potencial para se profissionalizar. Então é de se repensar o que faz o Tonho Gil no Clube Náutico Marcílio Dias. Nós vamos ao intervalo e na sequência nós voltamos aí com os resultados de ontem, com a tabela do final de semana e também falar e repercutir um pouco essa eliminação do Del Nero que a FIFA sacramentou, bateu o martelo. Voltamos já já. Estamos de volta e este segundo bloco tem apoio de Restaurantes Paraty, a sua casa fora de casa, servindo almoço de segunda a sábado, com uma grande variedade de carnes e saladas. É uma comida caseira. Fica ali na Avenida 7 de Setembro, na esquina do Centro Comercial Marcílio Dias. Ainda nas notícias que nós temos antes de chamarmos aí a tabela, nós temos aí a participação, que nós aqui noticiamos durante a semana, que o Jack estaria participando da Libertadores do futsal. Como é que foi a participação do Jack na Libertadores?
O Jack segue vivo, Eládio, e está na semifinal da Libertadores de Futsal. A gente tem os gols na tela para você, inclusive, da última partida do Jack nas quartas de final e que garantiu classificação para as semis. Portanto, o Jack está na semifinal da Libertadores de Futsal, que está rolando lá no Rio Grande do Sul. O Joinville venceu o Caracas nos pênaltis e avançou à semi da Liberta. Depois do empate por 3-3 no tempo normal e também na prorrogação, a definição da vaga foi para as penalidades máximas. Com a bola rolando, o Joinville chegou a abrir 3-1 no placar, mas permitiu o empate depois. Os gols foram marcados por Leco 2 vezes e também o Leandro Caires. Nas penalidades, nós tivemos o Joinville, portanto, vencendo por 5-4 e o goleiro do Jack brilhou, portanto. Agora, na semifinal, a equipe do Joinville vai enfrentar o Sorocaba, que eliminou o Boca Juniors da Argentina. O duelo que vale vaga para a final vai acontecer amanhã, às 11 horas da manhã. E a decisão do torneio sul-americano está marcada para domingo, às 13 horas. Portanto, amanhã o Jack pega o Sorocaba. Se passar pelo Sorocaba, o Joinville estará na final da Libertadores de Futsal, que acontece aí no dia seguinte, no domingo. Portanto, final de semana importante para o futsal da cidade de Joinville. O Jack está muito bem na Libertadores de Futsal. Daí a notícia que eu abri o programa falando da FIFA ter expurgado definitivamente Del Nero do futebol. Eu só acho o seguinte, essa nossa justiça é muito morosa demais. As coisas estão evidentes, está estampado na cara do cara. Está estampado lá dizendo que realmente o cara é pilantra, que o cara tem lá os problemas dele, que ele participou de esquema. E esperar esse tempo inteiro. O simples fato do Del Nero ficar confinado no Brasil, de não poder sair para ir ali no Paraguai, no Uruguai, porque a Interpol pega ele, então já é mais do que evidente. E agora a FIFA tomou a decisão e baniu o Del Nero. O que você acha disso, Cacá? Eu acho que justo, né, Eládio? Como você falou, estava estampado na cara dele. Essa é a primeira vez que um presidente da CBF pega a pena máxima da FIFA, que é ser banido, né, do futebol. Não, um foi preso. Não, mas é o presidente da CBF banido, Sim. Simplesmente banido. E o comunicado que a FIFA emitiu, segundo o comunicado da entidade, é que o Del Nero está sendo culpado, portanto, por corrupção, oferecer e aceitar presentes e outros benefícios e também conflito de interesse. A famosa politicagem, né? E que infelizmente isso vem atrapalhando o futebol mundial, mas especialmente o futebol brasileiro. Então o Del Nero, hoje pela manhã a gente recebeu essa notícia, está banido pela FIFA, pegou a pena máxima. Justo, demorou, mas a justiça não falhou. Então aqui tem um lencinho aqui, ó. Tem um lencinho aqui. Não acredito que você trouxe. Não, eu trouxe um lencinho aqui. Só pra você falar o seguinte, oficializada a venda do Paulinho. Pode ficar contigo aí, fica chorando à vontade. Vou guardar com carinho, viu, Eládio? Olha, ontem à tarde, lá em São Januário, o Vasco oficializou, portanto, a venda do garoto Paulinho. 20 milhões de euros, 10 milhões de euros a menos da multa rescisória. O Vasco estava desesperado para vender, tanto é que fez um mau negócio, porque se a multa era 30 milhões, vendeu por 10 milhões a menos. O Vasco tem direito a 65% dos direitos desta venda, o que dá em torno de 55 milhões de reais. Então essa é a quantia que o Vasco vai ter com a venda do Paulinho para, primeiramente, pagar os salários e tentar uma contratação de algum jogador que possa suprir a ausência do Paulinho. Quem acompanhou o jogo da Libertadores ontem, a gente vai comentar também o empate do Vasco com o Racing, sabe que o Vasco não tem criatividade. O jogador que era agudo, que puxava o Vasco para o ataque era o Paulinho. E o Vasco não tem mais esse jogador. Então, a ausência tanto técnica do Paulinho quanto também desse valor financeiro tem que ser bem aproveitado, porque o Vasco vai passar trabalho nesse ano. Se não tiver um jogador que possa suprir a ausência do Paulinho, vai passar trabalho em 2018. Então agora é hora de vermos o que aconteceu no futebol brasileiro, mundial e também no que vai acontecer neste final de semana. Vamos à tabela? Pela Série B do Campeonato Brasileiro, terceira rodada hoje, Figueirense e Boa Esporte, jogo bom pro Figueira, hein? Figueira precisa vencer para continuar ali na ponta do Brasileirão da Série B. CSA e Oeste e também Coritiba e Criciúma. Ai, o Criciúma para continuar nessa zica ruim, hein, Ládio? Hoje vai ser brabo. Amanhã temos Juventude e Avaí, o Avaí na mesma situação do Criciúma, jogo duro. Vila Nova e Sampaio Correia, Paysandu e Brasil de Pelotas, Ponte Preta e Londrina e também São Bento e Goiás, amanhã pela Série B. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, primeira rodada amanhã, Botafogo e Grêmio. Que jogaço para abrir a terceira rodada, hein? Clássico Rio de Janeiro contra Porto Alegre. No domingo temos Atlético Mineiro e Corinthians, Paraná e Sport, Bahia e Atlético Paranaense,
Fluminense e São Paulo, Ceará e Flamengo, Palmeiras e Chapecoense, Internacional e Cruzeiro, América Mineiro e Vitória. E na segunda-feira, o Santos recebe o Vasco no Pacaembu. A Chapecoense, que está numa fase ruim, começou mal o campeonato, vai pegar um Palmeiras super motivado, o Palmeiras que vem querendo mostrar serviço e dizer que está dentro da possibilidade de buscar a sua classificação. Realmente vale a pena a Chapecoense tentar pelo menos um empatezinho lá diante do Palmeiras, que eu acho muito difícil. Vai ser Mas difícil. antes de nós continuarmos no Brasileiro, porque eu chamei aqui a matéria do Paulinho, e você falava ontem que o patrocinador o fornecedor esportivo do Racing. do Racing ia dar camisa, que achou que ia dar muitas camisas. Sim. E aconteceu ontem, o Vasco empatou com o River em 1-1. Com o Racing. Com o Racing. E o Cruzeiro meteu 7 a 0. E no Mineirão, né, cara? Que coincidência. 7-0, rapaz. 7-0 no Universidade. E com esse resultado, o Cruzeiro passa a ser o segundo colocado. Pelo saldo de gols, e até que foi um resultado bom para o Vasco, porque, aliás, só o Vasco para perder para a Universidade em casa, né? A gente viu ontem a superioridade que o futebol brasileiro tem do chileno, até porque o Cruzeiro meteu 7-0 no Universidade. Vai lembrar que a Universidade estava com 2 jogadores expulsos também durante o jogo, mas o Cruzeiro foi muito superior. O Cruzeiro precisava de um resultado importante para mostrar que tem força na Libertadores, até porque o Cruzeiro não começou bem o Brasileiro, tem 0 pontos em 2 jogos, 2 derrotas e estava pressionado na Libertadores. Então, jogo da afirmação ontem. Agora, o problema do Vasco, Eladio, assim, o Vasco só joga no segundo tempo. Parece que aquele negócio do time da virada, eles até que entenderam que o Vasco é de fato o time da virada. Não precisa ser o time da virada todo jogo, porque o Vasco sempre começa perdendo, é impressionante. Não joga nada no primeiro tempo, toma um gol no primeiro tempo, começa perdendo então, vai pro intervalo, o Zé Ricardo deve dar aquela bronca nos jogadores, e aí no segundo tempo vem com muita raça, muita vontade, consegue o empate e vai em busca da virada até o final do jogo. Ontem não deu, ficou 1-1. Mas pelo que você está falando aqui, o Zé Ricardo é o maior culpado disso. Mas é que do time dele apresentar esse futebol que tu tá colocando aí. O Zé Ricardo tem culpa porque ele insiste no Wellington, ele insiste no Paulão. Ele é culpado então. Mas ele não tem elenco. Como não tem? Não tem elenco. O Vasco não tem. O Vasco já tá jogando com os reservas. Porque Giovanni Augusto, Breno, o Paulinho, no departamento médico. Mas ele tem banco? Não tem banco. Não, você olha pro banco, só tinha o Evander, que poderia entrar no jogo. Até o Lédio Carmona comentou assim, ó. O Vasco olha pro banco, o Zé Ricardo, ele tem a opção do Evander. O resto é desespero. Porque o Vasco não tem elenco. Tem vários jogadores do departamento médico. Kelvin também do departamento médico. Vou lembrando aqui, tem vários jogadores. Então, o Vasco é composto de 11, 12 jogadores só? Porque tem jogadores do departamento médico então, falta qualidade quem está contratando no Vasco está botando jogador lá que não tem qualidade. O Vasco, e o detalhe, Eladio, ano passado o Vasco foi para a Libertadores com 2 gols, um do Paulinho e um do Matheus Vital, né, que garantiram a vitória sobre a Ponte Preta e a classificação para a Libertadores. Onde é que está o Matheus Vital e o Paulinho? Foram vendidos. Quem chegou para repor? Então, assim, o Vasco vive um desespero, as joias da base estavam dando resultado, preferiram fazer negócio para botar a casa em ordem, porque o Vasco precisa pagar salário. Venderam o Matheus Vital por 10 milhões. Já foi a grana do Matheus Vital. Venderam o Paulinho por 55 milhões, que é a grana que o Vasco vai ficar, 55 milhões de reais. Quanto tempo vai durar esse dinheiro na mão do Vasco? E quantos jogadores vão chegar para repor Matheus Vital e repor Paulinho? Já está comprometido. Você fez um balanço aqui que o Vasco está devendo 3 vezes mais do que aquilo ali. Chegou ali, sumiu, vai evaporar. Falta de planejamento e de gestão, porque o Vasco depende da venda de jogadores da base para pagar salário. O Fluminense vive a mesma situação. Eles já estão pensando em negociar o Pedro, que é quem está fazendo gol no Flu, para poder pagar salário, cara. O futebol carioca está falido. Com exceção do Flamengo, porque o presidente fez um grande trabalho e recuperou o Flamengo. Mas olha, é desesperadora a situação do futebol carioca. É uma pena, mas essa é a situação. Só o carioca? Não, mas especialmente o futebol carioca, porque o paulista está na contramão. Nós estamos olhando aqui, a segunda rodada só tem um time com 2 vitórias. Sim, que é o Corinthians, que representa São Paulo. Agora, o Eladio... E ainda se fosse um timaço. Mas é méritos do treinador também, né? Agora, o Eladio, só queria deixar claro também, assim, o Vasco tem muito coração, o time joga com muita vontade, muita raça. Mas só isso não basta. Só isso não vai conseguir a classificação. Então, assim, mostra comprometimento, mas infelizmente falta qualidade, falta planejamento, falta dinheiro. Bom,
Com esses assuntos e com essas notícias, nós terminamos o nosso programa dessa sexta-feira, prometendo voltar no domingo. Domingo estará aqui conosco Marco Gama, superintendente de futebol do Marcílio Dias. Falando do Marcílio Dias, nós vamos saber exatamente esse problema da base aqui, essa troca de treinador e esse negócio todo aí, nós vamos saber. E se a gente vai ter jogadores da base aproveitados no profissional também, né? Também. Lembrando que o Barroso vai colocar 8 jogadores no elenco, da base para o Profi. Um abraço e até domingo.